Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula da matéria de pneumatologia, ou seja, a doutrina sobre o Espírito Santo. Eu sou o pastor Tiago, diretor do Instituto Caminhando com Propósito. Esse é o nosso curso de teologia e vamos começar a nossa aula. Mas antes, como sempre fazemos, vamos orar, amém? Se você puder, feche seus olhos, curva a sua cabeça onde você estiver. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a nossa aula, que o Senhor abençoe cada um de nós, todos os alunos. Senhor, ilumine a nossa mente, para que possamos compreender as verdades profundas que o Senhor tem para cada um de nós e que possamos conhecer um pouquinho mais de Ti depois dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá. Se eu olhar um pouquinho aqui para baixo, é porque eu estou dando uma olhada aqui no meu material e a gente vai conversando aqui na nossa aula, tá bom? Essa é a nossa segunda aula de pneumatologia. E na primeira aula, nós vimos quem é o Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo é Deus, que ele é uma pessoa, que ele faz parte da Trindade e que ele está presente desde a criação. Nós podemos ver a ação do Espírito Santo, né? A gente viu bastante isso na última aula. Hoje, nós vamos ter uma ideia mais geral, mais abrangente acerca dele. Hoje nós vamos ver uma das áreas mais lindas e fundamentais da atuação do Espírito Santo, que é a sua obra na salvação e na regeneração do ser humano. A salvação, ela não é obra de homens. Nada que nós fizermos, nenhuma das nossas ações são capazes de nos trazer salvação. Ela não é resultado da nossa religião, do nosso esforço pessoal, da nossa caridade, das nossas boas obras, nada disso. Ela é um milagre espiritual. E esse milagre só é possível porque o Espírito Santo age no coração do pecador. Vamos entender como isso acontece. Primeiro de tudo, a condição espiritual do ser humano. Gente, antes de nós entendermos o que o Espírito Santo faz, nós precisamos entender de onde ele nos tira, não é verdade? E a Bíblia é muito clara quando ela descreve a condição do homem sem Deus. Paulo fala lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Ele nos vivificou, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Romanos 3, 10 e 11, Paulo diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 1 aos Coríntios 2,14, Paulo diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esses textos, eles nos mostram três verdades principais. A primeira delas, o ser humano, ele está espiritualmente morto. Segunda, ele não busca a Deus por si mesmo. E terceira, ele não entende as coisas espirituais. Logo, ele pertence, antes da ação do Espírito Santo, ao reino das trevas. Tanto que a Bíblia diz que ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é verdade? Ou seja, quando o pecador ele está sem vida, sem luz, sem direção, quando ele está cego, surdo, insensível espiritualmente, ele precisa de uma intervenção divina para que ele possa ser salvo. E essa intervenção é feita através
do Espírito Santo. Aí você diz assim, pastor, mas o meu Salvador é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim. Sim, não tenha dúvida disso. Mas vocês se lembram que nós falamos exaustivamente, tanto na matéria de doutrina de Deus, quanto na matéria de cristologia, e mencionamos também na última aula que não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade, apenas obras complementares. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm participação no plano e na obra da salvação. Deus, o Pai, foi quem estabeleceu o plano da salvação, quando lá no jardim ainda, ele disse para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre ti e o descendente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar e ele lhe ferirá a cabeça. Deus está falando ali a primeira profecia acerca da vinda de Jesus e do plano de salvação. Jesus, então, ele nasce milagrosamente, né? Ele nasce de uma virgem, ele tem toda a sua vida aqui na terra, todo o seu ministério, morre na cruz do Calvário, uma morte vicária, uma morte em substituição, né? Uma morte em oblação, ou seja, ele morreu não por ele, mas por mim, por você, morreu no meu lugar e no seu lugar. E a partir daí começa a obra do Espírito Santo, a obra da redenção pelo Espírito Santo. O que significa isso? A Bíblia diz que ele, e somente ele, o Espírito Santo, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem que o homem seja convencido do pecado, não há perdão, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, não há salvação. O apóstolo Paulo fala lá em Tito 3,5 sobre o lavar regeneratório do Espírito. É o Espírito Santo que pega o homem na lama do pecado, no lamaçal do pecado, onde ninguém quer mais, onde ninguém acredita mais naquela pessoa, onde ninguém se importa mais com aquela pessoa, e ele simplesmente tira o homem do pó, do monturo, da lama, projeta nele o lavar regeneratório do Espírito, processa isso nele, lava o homem, gera nele a compreensão do pecado, da justiça e do juízo, e a partir daí ele leva o homem até Jesus, até a cruz, onde nós somos salvos de fato e de verdade. O Espírito Santo, ele convence o pecador. A primeira obra do Espírito Santo é convencer o pecador. E isso é muito interessante, porque lá em Joel, a Bíblia diz, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não diz sobre os crentes, sobre a igreja. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos muito sobre avivamento de igreja, sobre movimento, sobre coisas assim, mas na verdade o Espírito Santo age, inclusive, na vida daqueles que ainda não conheceram a Jesus. A primeira obra do Espírito Santo no processo da salvação é convencer o pecador. E ele faz isso antes de sermos salvos. Ele faz isso quando ainda estamos lá no lamaçal, lá no reino das trevas. E ele convence o pecador da necessidade do arrependimento. Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16, verso de número 8. Convencer aqui é como se o Espírito Santo colocasse um espelho espiritual diante da pessoa. E de repente ela enxerga aquilo que ela não enxergava. Ela vê a sua culpa, ela vê o seu pecado, ela vê a sua falência espiritual, algo se quebra dentro dela e ela reconhece que ela precisa de Deus. Esse convencimento não é manipulação emocional, é uma revelação interna feita pelo Espírito Santo. Ela ilumina a mente, ela toca o coração e ela produz tristeza, segundo Deus, que leva ao arrependimento. Ela produz uma tristeza profunda na alma do homem por entristecer a Deus, por abandonar a Deus, por fazer coisas que entristecem a Deus. Isso leva ao arrependimento. Interessante, né? Vamos em frente. O Espírito Santo, ele regenera
o nosso coração. O que seria isso, pastor? Regenerar o nosso coração. Depois de convencer o homem, o Espírito regenera. Essa é a experiência que nós conhecemos como novo nascimento. Jesus explicou isso a Nicodemos, um mestre da lei, quando ele disse que conhecia a lei de Moisés, que conhecia todos os escritos, né, toda a escritura, mas ele não sabia do que Jesus estava falando. E aí Jesus fala para ele assim, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Jesus fala em nascer da água, está falando do batismo, né? Não como uma condição de salvação, mas como uma confissão pública de fé, uma forma de demonstrar para o mundo que a partir daquele momento aquela pessoa se converteu, nasceu de novo, e o principal, que é o nascer do Espírito. Isso é maravilhoso. Ou seja, a vida espiritual, a vida cristã, ela começa com o novo nascimento. E esse nascimento, ele é feito pelo Espírito. Não é algo religioso. É interessante que o pastor leva a pessoa ao batismo na água, assim como João Batista fazia. O pastor, a pastora, pega a pessoa, leva até o rio, a piscina, o mar, seja lá onde for, o batistério, afunda ela na água, levanta ela de novo. Ela se batizou nas águas. Ela nasceu da água, através da ação do pastor e dela, claro. Agora, o nascimento do Espírito, ele não é algo religioso. Não é algo que o pastor possa fazer por você. Não é algo que o líder possa fazer por você. É algo que somente o Espírito pode fazer. É algo interno e sobrenatural. E Paulo fala isso na sua carta a Tito, no capítulo 3, nos versos 5 a 6, quando ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou, pelo lavar regeneratório do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo Jesus como nosso Salvador. Aleluia. A palavra regeneração, queridos, ela significa literalmente gerar de novo. Ela é o início de uma nova vida. Ela é o início de algo que foi gerado novamente. O homem velho, ele não existe mais. A nova criatura nasce. Então ele foi gerado novamente. A partir daquele momento, você não tem dentro de você apenas uma natureza adâmica, pecaminosa e inclinada ao pecado. Você passa a ter duas naturezas. A natureza adâmica, pecaminosa, e a natureza divina, a natureza de Cristo, a natureza do Espírito. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, mas a natureza adâmica, ela deixa de existir? Eu falei: não, só depois que você morrer, ou que Jesus voltar. Aí a natureza adâmica deixa de existir. Ele falou: então não vi vantagem. Eu falei: como não viu vantagem? Se antes você só tinha uma. Você só tinha essa natureza adâmica e pecaminosa. A partir do momento que você nasce do Espírito, você passa a ter também a natureza divina em você, a natureza espiritual. E a partir desse momento, você não é mais escravo da sua natureza pecaminosa, porque você pode, pela nova natureza, pela natureza divina, pela natureza espiritual, você pode subjugar e vencer a natureza carnal, pecaminosa e adâmica. Isso é maravilhoso. Na verdade, isso é lindo demais. E essa é a realidade de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. O Espírito Santo, ele habita na vida do crente. Ao regenerar alguém, o Espírito Santo passa a habitar nele, passa a fazer morada, literalmente, dentro do coração do homem. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre as pessoas. A Bíblia diz assim, veio sobre mim o Espírito do Senhor, né? Várias vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele passa a habitar permanentemente no ser humano. É por isso que eu particularmente não gosto de canções que falam, vem me visitar hoje aqui. O Espírito Santo não tem que visitar o crente, ele tem que morar no crente, habitar no crente. Se o crente precisa de uma visita do Espírito Santo, é porque ele está vazio. Se o crente precisa de uma visita do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo não mora nele, não habita nele. Você não chama alguém que mora com você para te visitar. Você imagina? O pai, a mãe e os filhos, todos moram na mesma casa. Quando o filho sai para a escola, a mãe fala assim, não esquece de me visitar no fim do dia. Isso não existe. O Espírito Santo ele não deve nos visitar, como fazia no Antigo Testamento. Ele deve habitar em nós. E isso é fruto da regeneração, que é o nascer de novo. Isso muda tudo, gente. Agora o Espírito Santo, ele não está apenas com você, mas ele está em você. Romanos 8:9 diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Simples assim. O povo que fica cantando, vem me visitar hoje aqui, sequer pertence a Jesus. Porque o Espírito de Jesus não habita nele, o Espírito de Deus não habita nele. E Paulo é claro, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simples assim. O Espírito Santo precisa habitar em nós, e isso acontece a partir da regeneração. Ou seja, o verdadeiro cristão, não existe verdadeiro cristão sem habitação do Espírito Santo. A presença do Espírito, entendam isso, guardem isso no seu coração. A presença do Espírito é o selo da salvação, Ele é a garantia da herança eterna. Ele é o selo que garante a sua vida eterna. É a presença do Espírito morando, vivendo e habitando dentro de você. Efésios 1:13, Paulo fala assim, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Vamos seguir. O Espírito Santo ele nos dá a certeza da salvação. Gente, muitas pessoas vivem em dúvida. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Será que Deus me aceita? Eu já vi pregadores famosos pregando dizendo, nós só vamos saber se seremos salvos no dia do juízo, quando estivermos diante de Deus. Isso é mentira. Isso não é verdade. Vou dizer uma coisa para vocês que pode lhe chocar no início, mas é uma realidade. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não está salvo. Todo salvo tem certeza e convicção da sua salvação. E por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Jesus certa vez falou algo interessante. Se alguém pratica pecados, é escravo do pecado. E o escravo não permanece na casa, mas o filho permanece para sempre. Ou seja, se o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho, você tem direito à herança, você permanece na casa, você está salvo. O Espírito Santo gera em nós essa certeza da salvação. Essa certeza não vem de obras, não vem de méritos, ela vem do relacionamento com Deus através do Espírito. É como se ele sussurrasse ao nosso coração todos os dias, você pertence a Deus, você é um filho, você está seguro. Aí existe uma diferença que causa uma certa confusão com a doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não é isso que eu estou defendendo aqui, porque eu não creio nisso. Agora, enquanto a presença do Espírito Santo, ela é o selo que garante a vida eterna.
Enquanto o Espírito Santo habitar em você, você está salvo. Enquanto o Espírito Santo viver em você, ele te dá a certeza de que você está salvo. Agora, se você abandona o Senhor e volta para uma vida de pecado, o Espírito Santo deixa de habitar em você. E quando ele deixa de habitar em você, você deixa de ter a certeza da salvação. Entendem a diferença? Não é o fato de nós termos a certeza e a convicção da salvação que nos faz crer que uma vez salvo, eu tenho a certeza que eu estou salvo para sempre. Enquanto o Espírito Santo habita em mim, eu estou salvo. Se ele deixar de habitar em mim, eu não tenho mais essa salvação. Vamos em frente. O Espírito Santo transforma o caráter do crente. Gente, a obra do Espírito Santo, ela não para, na conversão e na regeneração. Ele continua agindo todos os dias, nos moldando, nos ensinando, nos transformando na imagem de Cristo. Paulo fala uma coisa interessante. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Provérbios 18 diz algo interessante também, diz assim, que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. É como se, no momento em que o Espírito nos alcança, nós somos como as trevas da meia-noite. Sabe aquele momento da noite, entre meia-noite e 3 da manhã, que se você sair num lugar que não tem luz artificial e não for uma noite de lua cheia, você não consegue enxergar absolutamente nada, é o ponto mais escuro da noite. Quando o Espírito Santo nos acha, nós somos assim. O breu da noite. E ele vai nos transformando. E nós vamos brilhando, brilhando, até nos tornarmos dia perfeito. O que é dia perfeito? Quando você olha para o céu de meio-dia e você vê o auge da luz, o auge da claridade, o auge do calor, isso é o que o Espírito Santo faz conosco. Ele vai nos transformando. A transformação cristã, ela não é um esforço moral apenas, embora passe um pouco por isso sim, mas ela é obra do Espírito. Ela nos forma por dentro, ele nos ensina a amar, a perdoar, a servir, a obedecer e assim por diante. O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito, olha o que ele fala aqui, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é o que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, para que nós possamos nos tornar dia perfeitos, ou para que possamos ser transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Ele vai tirando os espinhos da carne, digamos assim, e plantando os frutos do céu no nosso coração. Vamos fechar essa aula? Recapitulando. O homem está espiritualmente morto e perdido. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que gera a regeneração e produz o novo nascimento. Ele passa a habitar no salvo de forma permanente. É ele quem nos dá a certeza da salvação. Ele transforma o caráter do crente, gerando fruto espiritual. Ou seja, sem o Espírito Santo, não há conversão verdadeira. Ele é o autor da nova vida. A ponto do apóstolo Paulo dizer que a nova aliança, Paulo trata como aliança do Espírito, ou ministério do Espírito, porque é ele quem nos leva a Cristo e que nos sustenta em Cristo. Por isso, nossa dependência dele deve ser total, contínua e cheia de gratidão. Aleluia. Algumas perguntinhas para reflexão. Você já foi convencido pelo Espírito Santo a respeito do seu pecado? Segundo, já experimentou o novo nascimento e a regeneração? Terceiro, você sente a presença do Espírito Santo habitando em você? Quarto, o caráter de Cristo
está sendo formada em você pelo Espírito? Responda essas perguntinhas e a tarefa de casa dessa semana, leia o capítulo 8 de Romanos, mas leia com muita calma. Marque todos os versículos que falem sobre o Espírito Santo, sobre a sua atuação na vida cristã e reflita sobre essas verdades e aplique na sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a aula 3 na semana que vem, em nome de Jesus.